Ron, o Cavaleiro do Espaço. Humano novamente. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Humano novamente. Essa história foi publicada originalmente em 1983, na 43ª edição da revista Ron Space Night, mas aí na capa tinha um pequeno detalhe, né, em que a palavra Space Night tinha o Night riscado, né, e abaixo estava escrito Man, né, então como se houvesse uma mudança, e não era mais Ron Space Knight, né, o Cavaleiro do Espaço, era Ron, né, Spaceman, né, o Homem do Espaço. O título da revista estava envolto em um balão, né, como se fosse o Ron falando, né, livre dessa armadura, finalmente eu sou o Ron, o Homem do Espaço. Né, a gente vê, na verdade, um Ron humano emergindo da sua armadura, né, caída ao chão. Essa história foi publicada em 1989, na revista X-Men, número 4, da editora Abril, que já estava publicando já duas histórias anteriores do Ron, né, nessa revista, então é uma continuação, mas aqui no Brasil parecia que era uma história só, né, foram feitos alguns cortes, as histórias foram unidas, aqui nessa revista dos X-Men, começa um empacotamento das histórias do Ron. Né? Anteriormente tinha ele, quando estava na revista do Incrível Hulk, né, saía uma história em cada revista, né, tinha alguns saltos, algumas revistas do Hulk não tinham histórias do Ron, mas pelo menos era uma só por revista. Agora aqui nessa do X-Men eles juntaram várias. Bem, a história começa com um Ron humano. Tá parecendo o Tarzan, o Conan, né, ele está só vestindo ali um calção de couro, em meio a um paraíso, né? Parece que ele parece o Adão no Jardim do Éden, né? Ele está ali feliz, falando que ele é agora homem novamente, né? Humano novamente, ele está vivo, né? Nossa, aquela condição que parecia assim totalmente perdida para ele, que ele nunca mais ia voltar, estava sem esperança, agora se realizou, né? Depois de 200 anos, agora ele é humano novamente. Né? Bem, essa página ela não apareceu no Brasil. Tá? Isso aqui foi cortado pela editora Abril. Então, nessa revista do X-Men, número 4, a editora Abril ela cortou várias páginas das histórias do Ron para elas caberem na revista, né? E para parecer que era uma história só. Né? Então, essa página aqui é inédita no Brasil. E aí o Ron fica deslumbrado e cheira as flores. Agora ele pode cheirar as flores com o nariz humano, né? E não mais com um sensor como ele tinha no elmo da sua armadura. Ele consegue ver com olhos, né? Sem aqueles sensores ópticos que ele tinha, que mostrava o mundo para ele, né? Totalmente diferente, quadriculado. Né? Tem uma história do Ron que a gente vê como é que o Ron enxergava na armadura. Né? Então era uma coisa assim, muito estranha, né? e claustrofóbica. E agora sim ele pode assim, sentir as coisas, né? Aquelas coisas que a gente não dá valor para a vida, geralmente, assim, né? Que depois começa, o ser humano geralmente reclama de tudo que ele não tem, né? E esquece de contemplar as coisas que ele tem. E aqui o Ron está contemplando, então, tudo que tem simples, né? Porque ele está numa região ali em que só tem natureza. E aí ele vai até a água, e quando ele toca na água, ele vê a figura da Brand na água, né? E aí ele, na verdade, desde que ele chegou na Terra, né, que o Ron sentiu alguma coisa pela Brand. Né? Não foi um encontro, assim, vamos dizer assim, muito romântico, né, porque ele aparece na estrada, ela vê ele, se assusta, quase sai da estrada, tem um acidente, né, mas o Ron salva a Brand, ela pensa no começo que ele é um alienígena assassino, mas aos poucos, assim, né, ambos vão sentindo uma afeição um pelo outro, né. Então o Ron encontra na Brand, né, uma correspondência assim, de amor, mas ele ao mesmo tempo resiste a isso porque
ele acha que ela não merece, né, viver com uma máquina, né? Mas ele, né, nunca foi uma máquina, né? Ele era um homem preso numa máquina. E agora ele acha que finalmente eles vão poder viver juntos, né? E aí ele está feliz, só que o problema é como é que ele vai encontrar a Brand agora, né? No meio da União Soviética, né, num lugar perdido, sem a sua armadura, sem nenhum equipamento, né? Ele nem tá pensando nisso, ele parece que o Ron tá drogado, né? Parece que ele, assim, realmente, essa condição dele de humano, assim, fez ele esquecer de alguns detalhes práticos, né? E também fez ele esquecer da sua missão, né? E que a Terra está infestada de espectros, que estão observando ele agora, né? Os espectros estão na base do Quasímodo. O Quasímodo agora habita a armadura do Ron, né? Eles estão ali vendo ele, né? E zombando, na verdade, né? Da felicidade do Ron, como se soubessem de alguma coisa que vai acontecer, né? Ou estão planejando fazer alguma coisa contra ele, né? Ou aquela condição dele não é exatamente o que ele espera. Bem, o Quasímodo está contente, né? Agora ele tem um corpo para se mover, né? E aí os espectros falam, tá, o Ron tem a sua vida, você tem mobilidade, e agora nós temos o quê? Né? Nós ajudamos você, apoiamos você, né? Aí o Quasímodo fala que eles realmente ajudaram ele, deram o conhecimento científico, né, para poder criar um novo corpo para o Ron, né? Mas ele fala que a humanidade, né, remanescente do Ron real, ela está presa num cubo estático, né? Aquele é um corpo, aquele Ron que está se movendo ali é um corpo clonado, né? A humanidade do Ron que estava dentro da armadura, na verdade ela está presa ali, né? O Ron, que era prisioneiro de uma armadura, agora é prisioneiro de um cubo, né? Aquele que está andando lá fora é um clone, que tem as mesmas memórias do Ron, né? Que pensa, acredita realmente que é o Ron, né? Mas não é. E aí o Quasímodo, ele se revela agora, né? Revela quais são os seus planos verdadeiros, né? Porque ele diz que os espectros, né, ajudaram ele a extrair o Ron da sua armadura, o que garante que em algum momento eles vão tentar fazer o mesmo com ele, quer dizer, tirar ele daquela armadura, né? Decidir que ele é perigoso, então eles vão extraí-lo. E aí o Quasímodo, então, usa o neutralizador do Ron, ao qual ele tem acesso agora, né, já que ocupa a armadura, para despachar os seus aliados para o limbo, né? Então ele se livra dos espectros. E aí fala agora que ninguém pode detê-lo, né? Porque agora ele tem poder, né? E não há mais ninguém para ameaçá-lo, né? Só que ele está enganado, né? Porque atrás dele algumas figuras começam a se materializar, né? E ele vai descobrir que ele fez talvez uma grande bobagem. Mas enquanto isso, o Ron, o clone do Ron, que acha que é o verdadeiro, né, está ali andando no paraíso, e aí que a realidade começa a bater, né, em sua mente. Ele fala, eu vou voltar para a Brand, vou declarar meu amor, mas aí ele pergunta, mas será que ela vai me amar? Né? E o Steve Jackson, né, que é amigo que era amigo do Ron, né, e que ama a Brand, que na verdade o Steve era o noivo da Brand, né? Eles estavam para casar. Aí o Ron aparece, né, e a Brand muda completamente, né, de pensamento ali, né? Ela não quer mais saber do Steve. E aí o Ron agora vai se sentir meio culpado, né? Nossa, eu acabei com um relacionamento, né? E aí ele se lembra de que tem uma guerra contra os espectros, e que ele veio para a Terra para livrar a Terra dos espectros, né? E aí ele se questiona agora, né? Se questiona essa decisão dele, né, de ser humano não significou que ele um abandono da sua causa, né, uma abdicação, né, do seu propósito de batalha.
Mas aí ele, ao mesmo tempo, ele fala não, né? Ele fala que eu já lutei muito, lutei por 200 anos, que tem outros cavaleiros espaciais, e a Terra tem um monte de super-herói, e ele já tem ciência da presença dos espectros, né? Quer dizer, alguns deles, né? O Ron já encontrou o Quarteto Fantástico, encontrou o Luke Cage, o Homem de Ferro, na Terra, que esses acreditaram nos espectros, mas tem um monte de herói ali na Terra que não acredita e nem sabe disso, né? Mas ele agora parece que ele não quer assim, voltar a se preocupar com isso. Ele quer ser humano. Só que aí, né, quando ele está ali nesse paraíso, de repente ele vai se depara com pessoas que estão ali se desfazendo. Os corpos delas estão assim, se decompondo. Eram justamente aquelas pessoas que estavam todas felizes, perfeitas, alegres, que receberam o Ron quando ele chegou ali. Agora estão todas parecendo mortos-vivos, né? E o Ron, né, se pergunta o que está acontecendo ali, e aí um deles fala para o Ron que eles foram enganados, que o Quasimodo mentiu, né, que o processo, né, deles, a morte deles não era reversível, né? O processo lá dos novos corpos era temporário e que agora eles estavam morrendo, né? Morrendo agora definitivamente. E aí o Ron fala, né, se isso está acontecendo com eles, vai acontecer com ele também, né? E assim, e logo todas aquelas pessoas ali, né, os sobreviventes da região do Kissimmee ali, estão mortas, né? E o Ron clonado ali sai correndo, né? Sai correndo, ele corre para um rio e ele para ver a sua imagem, seu reflexo, e ele começa a ver que a sua pele realmente ela está começando ali a se desfazer também, né? E ele cai de joelhos, começa a chorar, né? Porque, quer dizer, agora, né, ele que achava que tinha finalmente conseguido aquilo que havia perdido, né, há centenas de anos, agora está perdendo mais uma vez, né? Enquanto isso, né, o Quasimodo na armadura do Ron, ele é surpreendido, né, pela presença do Dr. Dredd, que é um espectro feiticeiro, é um espectro ancião, é um dos poucos machos da raça dos espectros que mexe com feitiçaria, porque a feitiçaria, por padrão, é coisa das fêmeas. Os machos eles trabalham só com ciência, mas o Dr. Dredd é um dos espectros anciãos. E ele teleportou a Starshine, a nova Starshine, para lá, procurando pelo Ron. O Dr. Dredd ele fundiu o corpo da Brandi Clark com a armadura da Starshine, que é o que ela queria, né? O Ron queria ser humano para viver com a Brandi. E a Brandi resolveu que ela iria virar uma ciborgue para viver com o Ron, né? Então, é o que acontece quando cada um toma a sua decisão sem falar com o outro. Só que aí a pessoa que ajudou ela a fazer isso, né, cobrou um preço, né? A Brandi, a mente dela agora estava dominada pelo Dr. Dredd até que ela matasse o Ron, né? Que é uma coisa que na verdade provavelmente a Brandi não concordou com isso, né? Mas ela foi forçada. Agora ela era uma cavaleira espacial e estava sob o controle do Dr. Dredd, um espectro, que chega ali, né? Ele usou sua magia para detectar a presença do Ron. E o Ron está ali realmente. O Ron está preso num cubo, né? Só que eles não sabem. Eles acham ali que ele está com a armadura, que é o Ron, né? Obviamente, né? Pela aparência, tudo indica que aquele é o Ron. E aí o Dr. Dredd manda a Starshine atacar, né, o suposto Ron. E ela, né, sem nenhum controle sobre as suas ações, ela ataca com força total, né, com seus raios ópticos, né? E o Quasimodo não esperava por aquilo e ele sente dor, né? Porque os cavaleiros espaciais têm poder suficiente para machucar um ao outro, né? E aquilo acabou sendo inesperado, né? O Quasimodo achou que ele era todo poderoso ali com a sua armadura ali, mas ele vê que não é bem assim. Mas ele ataca de volta, né? E a Starshine protege o seu mestre ali, o Dr. Dredd, né? Do neutralizador. O Dr. Dredd fica espantado porque ele
não achava que o Ron seria capaz de atacar a mulher que ele amava, né? Mas ele não sabe que aquele não é o Ron, né? Aquele é o Quasimodo, né? Mas aí ele manda a Starshine atacar com força total, né? Ela usa os seus poderes luminosos ali para machucar mesmo o Ron, né? E o Quasimodo sente muita dor. E ele resolve fugir, né? Ele não esperava que ele iria sentir tanta dor assim, né? E a Starshine vai atrás dele, né? E o Dr. Dredd vai correndo ali atrás de ambos. Enquanto isso, o Ron, clonado, né, está ali, ele está voltando para a caverna, está se desfazendo, né? Ele acho que tem a expectativa talvez de conseguir se curar, encontrar o Quasimodo ali e reverter aquela situação. E de repente ele vê a armadura dele voando, né? E aí ele deduz que, né, aquele é o Quasimodo, né? Porque na verdade esse foi o acordo, né? Que o Quasimodo usaria a sua armadura. E aí ele pergunta se a sua humanidade, né, que estava naquela armadura, ainda reside na caverna. De repente uma luz vem, né, não é a luz no fim do túnel, né? Mas é a Starshine que aparece ali perseguindo o Quasimodo na armadura do Ron. O Ron, quando vê a Starshine, fala, mas a Starshine está morta, né? Como que ela pode estar aqui? E aí o Dr. Dredd aparece e fala que a Starshine morreu, mas é que ele preencheu aquela armadura com uma humana, que agora ela serve ele com o propósito de matar o Ron. E aí ele empurra o Ron para o lado ali, na verdade ele não sabe que aquele homem ali, né, ele é o Ron, né, mesmo clonado ali, ele é a figura, né, e a consciência do Ron. E aí o Ron, ele assim, deduz rapidamente que aquele ali é um espectro, né, é um espectro feiticeiro ali. E aí o Ron, ele ataca, né, ele mesmo se desfazendo, mesmo sendo só humano, ele salta sobre o Dr. Dredd ali, porque ele quer saber o que aconteceu, né, o que ele fez, e o Dr. Dredd fala que ele tomou uma humana que amava o Ron, né, e transformou ela no instrumento de destruição do Ron, né, e aí quando o Ron ouve isso, né, aquela que amava, né, que me amava, e aí ele percebe que então quem está naquela armadura é a Brand, né. E ele está ali segurando o Dr. Dredd firme. Eu vejo que o Dr. Dredd ele conseguiu enfrentar o torpedo, né? Derrotou o torpedo, claro, com a ajuda da Starshine. Ele é um espectro feiticeiro, tem poderes. E o Ron ali sem poderes humano está conseguindo contê-lo, usando toda a força que tem ali, né? E aí o Dr. Dredd não sabe quem é aquele homem, porque o está atacando, né? Aí quando mas quando ele vê a reação do Ron, né, diante do fato de que a Brand está na armadura, né, ele fala que é aquela que o amava, aí ele percebe que aquele é o Ron, né, e que ele na verdade agora está indefeso porque a Starshine está perseguindo um falso e ele está sozinho ali com o seu maior inimigo. Enquanto isso, a Starshine ela encurralou o Quasimodo, né, está atacando ele assim, impiedosamente, com seus raios luminosos, e o Quasimodo falando que não é o Ron, né, mas ela não ouve ali, né, porque ela está programada só para identificar a aparência, né, e aí ela usa então seu poder total, né, para matar o Quasimodo, né. E aí, depois de receber uma carga, né, grande, né, de energia, a essência do Quasimodo, ela sai da armadura, né? E aí ela flutua e se desfaz no ar e a armadura tomba inerte. Na hora que a armadura tomba inerte, aí o feitiço do Dr. Dredd é quebrado, porque ele só durava até que o Ron fosse morto. Aí ela se liberta e percebe o que ela fez. Matou o seu amor, né? E aí ela volta, ela voa desesperada, né, de volta para encontrar o espectro que obrigou a fazer isso. E aí ela encontra o Dr. Dredd sendo esganado, né, por um homem ali se desfazendo todo.
O homem está literalmente derretendo. Mas ainda assim derretendo, ele segura o Dr. Dredd. O Dr. Dredd ele tenta mudar de forma, mas o Holmes continua segurando. E né, até que o Dr. Dredd ele volta para a sua aparência original. E aí a Brand pousa e né, quer saber quem que é aquela criatura que está ali esganando o Dredd, que ela também quer esganar, na verdade, né, quer matar o Dredd pelo que ela obrigou ela a fazer. E mesmo ali, assim, né, já com parte dos seus ossos aparecendo, né, o Ron clonado continua ali torcendo, né, e apertando o pescoço do Dr. Dredd até que ele o mata, né, e aí, como todos os espectros, né, ele se desfaz em cinzas. Aí a Brand fala que ela queria punir, né, o Dredd por forçar ele a matar o homem que ela amava, e pergunta quem que era aquele homem, né, que também odiava tanto o Dr. Dredd. E aí ele fala para Brand, né, Brand, você não sabe quem eu sou, né? Aí, assim, quando ela escuta a voz, né, ela começa a prestar atenção, ela começa a refletir, ela fala, meu Deus, né, do céu, não pode ser Ron, né? E aí ela percebe que é ele mesmo, né, é o Ron. E aí ela vai até ele, agora ele cai desfalecido, né? E ela agora está com o seu amado ali, que ela pensou que havia matado, e agora ele está morrendo nos seus braços, né? Será que ele vai morrer mesmo? Você só vai saber disso no próximo episódio. Curta, assista, inscreva-se, compartilhe.